Olá! Na videoaula de hoje vou mostrar para vocês como verificar a existência de lock em banco de dados SQL Server usando a ferramenta Management Studio. Imagina que você está na sua empresa trabalhando como um DBA e os desenvolvedores, por alguma razão, reclamam de uma certa lentidão, desconfiam de um lock no seu database. Ao reportarem para você, você vai abrir a ferramenta Management Studio, vai conectar na instância da qual eles estão questionando. Você pode logar com o seu usuário de DBA de SQL Server ou através de autenticação via Windows. Você vem aqui em Databases, verifica o banco em que eles estão relatando, se está aqui nessa instância de SQL Server. Isso é importante, senão você vai estar vendo em uma instância que não condiz com a requerida, mas não importa agora em qual database você vai estar. Você, como DBA, e precisa ser DBA para fazer esse comando, você vai simplesmente, não importa qual database aqui, vai abrir uma nova query. Tá? Você vai abrir uma nova query, uma nova consulta. Aqui você vai digitar o seguinte comando, sp_ru2. Esse comando ele vai trazer uma série de informações acerca dos bancos de dados, dos databases existentes naquela instância de SQL Server. Então vamos executar e ele traz aqui uma série de informações. Nós temos aqui o SPID do processo, da tua sessão, melhor dizemos assim, o status, o login daquela conexão. Veja que eu tenho aqui embaixo SA, tenho aqui Calvet, que é a minha máquina, tem aqui o hostname, o nome da máquina, tem aqui uma coluna que é a mais importante, que é blocked by, ou seja, bloqueado por. Essa coluna BL que é by é a que a gente precisa ver se tem algum número aqui. Se tiver, é o ID daquela seção que está bloqueando. Mas no caso aqui a gente não tem nada. Se não tem nada, certamente não tem lock no seu database, não tem lock na base de dados. Aqui nesta coluna a gente tem o nome do database. Veja que aqui eu estou no banco aula QI e os outros tudo na master. Tem o comando, tempo de CPU, I/O de disco. Tá? Então tudo o que está acontecendo de sessão está aqui. Inclusive a origem, através de qual programa. Veja que eu estou conectado na base aula QI usando o Management Studio. Então, ele traz todas essas informações para nós. Então, bastante interessante esse comando. Eu vou simular aqui um lock para vocês entenderem como isso é visto. Então, vou abrir aqui em aula QI uma nova sessão. Eu vou abrir uma transação, depois a gente vai falar a respeito disso. Eu vou fazer aqui um update na tabela TB vendedor. Vou setar uma coluna aqui, pode ser o nome do vendedor, vou chamar de xxxx, tá? Where ID faixa, o ID vendedor ser igual a 4, por exemplo. Então, eu estou mudando o registro de um determinado vendedor, ok? Vou dar um go aqui. Só que eu não vou dar um commit, eu não vou confirmar a transação. Nós vamos explicar isso posteriormente em outras videoaulas. Então, não se apeguem a isso. Acreditem apenas o que está acontecendo aqui, que eu estou com uma transação aberta sem confirmar, ou seja, ela vai pendurar o banco em relação ao uso dessa tabela TB vendedor. Então, vou executar isso aqui. Executei. Agora, se eu for em outra seção deste mesmo database e eu fizer um select asterisco from TB vendedor, o que vai acontecer aqui? Ao clicar em executar, perceba você que o resultado não vem.
e olha a barra de status que está dizendo que a query está em execução. Mesmo que eu clique aqui na aba de mensagens, não tem nada acontecendo. Ou seja, eu vou ficar esperando de eterno aqui até que ou a sessão que está causando o lock seja morta pelo DBA, o DBA vai lá e interrompe aquela sessão, ou o desenvolvedor, por exemplo, que esteja trabalhando, fazendo lá suas operações, feche essa transação que ele abriu, com um commit confirmando a transação ou um rollback desfazendo a transação. Vamos naquela sessão em que eu estou com o comando sp_ru2, lembrando que sp é uma Store Procedure do SQL Server, assim como a gente viu sp_rename, essa é uma Store Procedure para verificar as sessões. É claro que eu tenho que executá-la novamente para atualizar, então eu vou executar e vou procurar se tem algum número na coluna blk by, ou seja, blocked by, bloqueado por. Então vamos descendo, vamos rolar aqui e percebe que aqui eu tenho o número 51. Significa que essa sessão, a sessão 55, está sendo bloqueada pela sessão 51. Não é a sessão 55 que está bloqueando, ela está sendo bloqueada pela sessão 51. Então eu vou verificar quem é a sessão 51. Vamos olhar, a sessão 51 é essa aqui. Então eu vou selecionar aqui só para ficar mais fácil de entender. A sessão 51 não tem ninguém em block by. Significa que ela é o ponto final, ou seja, ela é que está bloqueando. Poderia ser que outra janela estivesse bloqueando ela, e aí isso ia em cascata. Então você tem que ir percorrendo até chegar no ponto final como nós chegamos aqui, certo? Eu poderia abrir até outra seção para este banco e fazer aqui, por exemplo, um delete from tb vendedor sem clauseware, por exemplo. Vou apagar tudo que tem na tabela de tb vendedor. Quando eu dou um execute, outra seção ficou presa, porque aquela tabela está com lock. Então, se nós localizarmos aqui a janela, deixa eu achar ela aqui, que abri mais de uma. Vamos olhar, cadê ela? Aqui. Essa janela, esse comando agora, se executado novamente, vai me trazer mais informações na coluna block by, porque veja, agora eu tenho duas seções sendo bloqueadas por alguém. Então veja, a 56 está sendo bloqueada pela 55, que fez o quê? Olha lá, aqui do lado tem os comandos. Então vamos lá, vamos fazendo efeito cascata aqui. 56 fez um delete, é o comando da 56 essa. Fez um delete, só que ela está bloqueada pela 55. Vamos na 55 e identificamos que ela fez um select e ela está bloqueada pela 51. Se nós formos na 51, nós vamos perceber que a 51 não tem block by. Então ela é a causadora, ela está bloqueando. Então nós temos que ou pedir para esta pessoa fechar a transação, ou nós vamos matar a sessão dela. Supondo que ela tenha ido embora, nós vamos fazer um kill na sessão 51. Então eu dou um kill 51, seleciono e vou executar. Lembrando que quando eu fizer isso, vai liberar as outras sessões. Ao liberar as outras sessões, eu tenho que ter em mente que o select vai executar e que o delete também vai executar. E é um delete sem clauseware, ou seja, eu vou perder todos os valores da coluna, da tabela TB vendedor. Como eu não quero fazer isso para não estragar os meus registros, neste caso aqui dessa janela, eu poderia vir aqui e pedir para stop, aqui no vermelho, para cancelar a execução. Então, eu como desenvolvedor cancelei, eu como usuário, enfim, cancelei esse meu delete
e ele me retorna aqui embaixo ó, que a query foi cancelada pelo usuário. Tudo bem. Já esse aqui eu vou deixar em execução, que é o select, não vai me dar mal nenhum, né? E eu vou matar a seção 51, nós vamos ver que o select vai rodar normalmente, tudo bem? Então, lembrando que quem pode dar kill é DBA, tem que ter um usuário de administrador. Eu vou dar um execute, foi executado com sucesso. Vamos lá na janela que estava com o select, olha aqui, rodou, tá vendo? Então, ele libera tudo aquilo que está, vamos dizer, em cascata, tudo aquilo que estava engasgado. Se nós executarmos o comando de novo, sprru2, nós vamos observar que a coluna block by agora foi normalizada, não tem mais nenhum número, ou seja, vida que segue, banco liberado. Então, esse é um comando muito bom para o DBA para estar monitorando o database. Então veja, vimos um comando para analisar sessões que estão ativas no banco e como matar uma sessão que está causando um lock no database. Lembrando que você tem que estar sempre atento que todo o restante vai executar, né? Inclusive, aqui como eu mostrei, um delete perigoso. Mas faz parte do jogo, porque se o usuário tivesse fechado a conexão, esse delete ia acontecer de qualquer forma, tá certo? Então é isso. Se você tem alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode fazer nos comentários logo abaixo do vídeo e entraremos em contato em breve com uma resposta precisa. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.